Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos dar uma continuidade àquilo que nós estávamos falando ontem, que é a afronta do rei da Síria contra Judá, ameaça de destruição a Jerusalém. O próprio Senaqueribe, no seu orgulho, na sua prepotência, não só afrontou o rei, mas ao próprio Deus. E hoje nós vamos ver, qual é a saída, como que o rei se comporta em meio a essa circunstância. E nós temos muito que aprender com essas circunstâncias aqui, Situação difícil e que nos mostra que a saída, sempre a melhor saída em todo o momento é confiar no Senhor. Aqui no capítulo 37, nós vemos nitidamente aquilo que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vai ser isso que o rei Ezequias vai fazer. Então vamos ler o 37, diz assim: quando o rei Ezequias ouviu esse relato, qual foi o relato? Do capítulo 36, aonde os mensageiros de Senaqueribe chegam ali e não só transmite uma mensagem aos representantes do rei Ezequias, mas eles colocam a boca no trombone para que todo o povo escute a sentença de Senaqueribe contra Jerusalém. Ele queria trazer um pavor total, Ele queria contaminar a todos e ele fala de uma forma muito intensa: não confiem no rei Ezequias, não confiem no nosso Deus, vocês estão sendo enganados, nada os livrará da mão de Senaqueribe. Então, quando Ezequias ouve isso, é a resposta ao comportamento que ele vai ter. Veja só, quando o rei Ezequias ouviu esse relato, ele rasga suas roupas e ele se veste com panos de saco e ele entra no templo do Senhor. Então, aqui nós estamos vendo um relato de rendição do rei Ezequias. Isso mesmo. Não é a primeira vez que a gente vê relatos de vestir pano de saco. Era algo que se fazia antigamente. Demonstrava o quê? Total rendição ao Senhor, Quebrantamento, dependência de Deus, consagração, propósito por alguma causa. Vestiam panos de saco, colocavam cinzas na cabeça. Então era muito forte esse ato aqui de Ezequias. Por quê? Era um rei. Ele tirou as suas vestes reais, rasgou as suas vestes, dizendo: olha, eu me rendo realmente ao Senhor. E quando ele entra no templo, ele vai enviar Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos panos de saco, e eles vão ao profeta Isaías, filho de Amós, e eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue com palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Esse é o recado do rei Ezequias, enviado através dos seus homens de confiança ao profeta Isaías. Depois, aí nós vamos ver que os oficiais do rei Ezequias transmitiram essa mensagem ao profeta Ezequias, está aqui no capítulo 5, e o rei Ezequias, vai responder ao rei,
dizendo assim: diga ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria. Ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. E ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, Senaqueribe recebeu as notícias de que Tiraca, o rei da Etiópia, havia saído com o seu exército para lutar contra ele. Então, enviou homens de volta a Ezequias, rei de Judá, com uma mensagem. Qual era a mensagem que Senaqueribe manda a Ezequias, rei de Judá? Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos os que atravessavam no seu caminho. E quem é você para escapar? Acaso os deuses das outras nações, como Gozã, Arã, Rezefe e o povo do Éden que estava em Telassá os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. E o que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? E o que aconteceu com os reis de Sefaim, de Rena e de Ivã? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e se estendeu diante do Senhor. Olha como Ezequias nos ensina, não é? Em todo tempo ele busca o Senhor. Aqui nós podemos ver que ele se estendeu diante do Senhor. Ele já tinha se humilhado, vestido roupas, de saco, ele já tinha consultado o profeta, já tinha recebido agora uma nova afronta e ele vai ao templo e esse se estender é aquele cara no pó, não é? Aonde ele realmente coloca a cara no pó estendido diante do Senhor, Uma posição, imagine, para um rei, E isso mostra claramente o quanto ele estava entregue, naquele momento diante de Deus. E aí nós vamos ver que ele vai falar assim, olha só. Depois que ele recebeu a carta, ele leu, subiu ao templo e se estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez uma oração na presença do Senhor. Então, no tempo anterior, ele tinha ido ao profeta e pedido para que o profeta orasse. Agora ele mesmo se estende diante do Senhor e ele ora. E ele fala assim: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus. E todos os reinos da terra, sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve, e abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com os quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. E é claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra, moldados pelas mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu és Senhor e és Deus. E aí nós vamos ver que Isaías vai trazer mais uma vez, a resposta aqui. Ele vai predizer o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu estas palavras:
contra ele. As filhas de Sião o despreza e ri de você. As filhas de Jerusalém balançam a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem você zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você desafiou o Senhor. Disse: com os meus numerosos carros de guerra, conquistei montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei os cedros mais altos, seus melhores ciprestes, cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com água deles. Com a sola do meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora eu as realizo. Planejei que você, Senaqueribe, transformaria cidades fortificadas, montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem. Sei aonde você está e sei das suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa da tua raiva contra mim e da tua arrogância, eu mesmo ouvi. Porei a minha argola no teu nariz e o meu freio na tua boca, e eu farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Neste ano, e aí ele vai trazer agora, né, Isaías vai trazer uma mensagem ao rei Ezequias, né, depois dessa sentença que ele deu contra Senaqueribe, ele vai trazer uma mensagem de consolo, de alento ao rei Ezequias a respeito, né, de Judá. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por aí. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e coma dos seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e dão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo sobrevivente partirá do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: os seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora dos seus portões, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho de onde veio, e não entrará na cidade, assim diz o Senhor, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi. Gente, que coisa extraordinária, não é? Olhe a menção que Deus faz aqui, meu servo Davi. Isso ensina-nos tanto que a tua fidelidade hoje favorecerá a tua geração. Por conta de você, da sua fidelidade, do seu amor, da sua rendição ao Senhor, do cumprimento do teu propósito. Uma aliança é feita com Deus. E Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Não, você só não colherá na sua própria vida, como a sua descendência. Aqui nós vemos claramente o favorecimento de Ezequias
por amor ao meu servo Davi. E aí ele diz mais: defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento do assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, se levantou do acampamento e partiu para a sua terra e voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate. O outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Síria. Exatamente como Deus assim determinou. E aí nós vamos ver no capítulo 38 que Ezequias vai ser acometido de uma doença. Isso mesmo, né? No capítulo 38, nós podemos ver aqui um momento muito especial que Ezequias vai ter, né? De tete a tete ali com o próprio Deus. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo para transmitir a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem. Em outra versão, né, na RA, fala, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Aqui na versão NVT da Bíblia Anote, ele diz assim: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então você percebe que ele tinha ali o profeta, mas ele tinha relacionamento com Deus. No momento ali de aperto, ele mesmo tinha, né, o tete a tete, ele mesmo conversava com Deus, colocava para Deus as suas angústias, os seus questionamentos, né, os seus pedidos de socorro. E aí nós podemos ver que ele vai orar dessa forma: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção. E como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então aqui está certo que Ezequias não queria morrer e ele expôs isso a Deus, né? E aí nós vamos ver que depois disso Ezequias vai receber esta mensagem do Senhor, né? E ele volta a Ezequias e diz: assim diz o Senhor, Deus dos teus antepassados, né? O Deus de Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. E este é o sinal que o Senhor cumprirá o que prometei. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acaz. Então, a sombra do relógio de Acaz, do sol, né? O relógio do sol de Acaz recuou 10 graus. E aí nós vamos ter um poema. E isso não é Cântico dos Cânticos, nem é Salmos, nem é dentro, né, dos livros poéticos, mas nós temos um cântico em meio ao profeta Isaías, né? Que é o cântico de louvor de Ezequias depois daquilo que Deus fez por ele. Quando o rei Ezequias se recuperou, na verdade, escreveu este poema. Eu disse: em pleno vigor da minha vida devo entrar no lugar dos mortos. Então, ou seja, ele se sentia, né, ainda com muito gás, muita força, né? Muito planejamento futuro. Ele queria mais da vida. Então ele fica consternado com a possibilidade da morte. Então ele se diz aqui, ó, em pleno vigor de vida,
Devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Olha que discernimento o profeta tem, o rei tem aqui, não é? Ele sentiu que não era o momento da morte dele, que ele podia sim ter mais tempo de vida. E eu disse: nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos, nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade, foi cortada como um tecelão corta o tecido de tear, e de repente minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. Então, você percebe aqui que houve um tempo, né, intenso dele ali diante de Deus, e de repente, né, delirando, chirleando como andorinhas, como o grou. Depois gemia como a pomba, e os meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responda-me. Mas o que eu posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras a minha saúde e permite que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte, perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar a tua fidelidade, somente os vivos te louvam, como eu faço hoje. Cada geração fala da tua fidelidade à geração seguinte. Sim, Senhor, está disposto a me curar. Com um instrumento de corda entoarei louvores. Isso mesmo. E aí ele diz: todos os dias da minha vida no templo do Senhor. Então ele assume uma postura de louvor e gratidão ao Senhor por mais aquele tempo dado. E o 39 vai ser uma mensagem à Babilônia, né? Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas com um presente a Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. E Ezequias recebeu com alegria a mensagem dos babilônicos e lhe mostrou tudo que havia na casa dos tesouros: prata, ouro, especiarias, óleos aromáticos. Então o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e perguntou: o que esses homens queriam e de onde eles vieram? Então o profeta, ele responde ao profeta: vieram da Babilônia, de terra distante. E o que viram em teu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias disse: eu lhes mostrei tudo o que eu possuo, pois todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em teu palácio, os tesouros dos teus antepassados, tudo aquilo que eles acumularam até agora, será levado à Babilônia. Ezequias, sabe qual é a mensagem que Ezequias, depois de toda essa notícia triste que Isaías traz a Ezequias, sabe o que ele diz? Ele fala assim: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. O rei Ezequias muito nos ensina que devemos sempre confiar no Senhor. Não importa a circunstância, por mais difícil que seja, por mais que não haja saída aos nossos olhos, o Senhor sim, sempre tem a solução. E vale a pena quando colocamos nossos olhos a ti. Mas o profeta Ezequias também nos ensina que a nossa confiança em ti, os nossos olhos em ti, deve estar em todo o tempo.
em tempo de dificuldade, mas também em tempo de bonança, pois o Senhor nos dará discernimento de como vivermos nos tempos de alegria, para também fazermos tudo de acordo com o teu querer e a tua vontade. Leva-nos a estarmos rendidos a ti em todo o tempo e fazer com que o Senhor seja participante ativo da nossa vida e nos guie em todos os nossos dias. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.